Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, nesta caminhada, nesses últimos dias dos exercícios, estamos vendo um amor verdadeiro. Primeiro, o amor de Jesus a se entregar por todos nós, o amor de Deus em toda a sua criação e o amor que Ele tem por nós. Ontem vimos o amor da Santíssima Mãe, como nós estamos ali nos devocionando sempre a ela. E hoje, no nosso 33º exercício, vamos ver sobre o amor ao próximo. Sim, pois se estamos buscando ter um coração manso e humilde como o de Jesus, vamos respeitar o seu principal mandamento: amar ao próximo assim como Ele mesmo nos amou. E para dar continuidade a essa espiritualidade santa, este aprofundamento da fé, fortalecendo em nossas orações, vamos fazer a nossa oração preparatória. Deus, Senhor meu, eu creio firmemente que estais aqui presente. Eu vos adoro, meu Deus, com toda a submissão e afeto do meu coração e vos peço perdão humildemente por todos os meus pecados. Eu vos ofereço, Senhor meu Pai, esta meditação e espero que me concedais as graças necessárias para fazê-la bem. Para este mesmo fim, recorro a vós, Virgem Santíssima, minha Mãe, aos anjos e santos, para que intercedais por mim, trazendo-me o que necessito, para que esta meditação seja frutífera. Amém. Exercício espiritual 33º, sobre o amor ao próximo. E no prelúdio primeiro, a composição do lugar aonde a nossa imaginação se aflora para escutarmos as palavras de Santo Inácio, vamos nos concentrar nas palavras que ele nos diz. Imagina, alma minha, que vês Jesus Cristo cercado pelos seus apóstolos e discípulos, enquanto ele lhes diz: amai-vos uns aos outros, e assim como eu vos amei, vos ameis também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Em verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Que palavras lindas, né? Do próprio Evangelho de Nosso Senhor, onde Ele nos ensina este afeto tão carinhoso que devemos ter ao amar os próximos, ao amar os nossos irmãos, a amar a nossa comunidade. E no prelúdio segundo, o pedido pela graça especial. Dai-me, Senhor, esse espírito de caridade, para que eu ame o meu próximo como a mim mesmo, mais do que a mim mesmo. Que o ame como vós o amastes, até dar a vida por ele. E no ponto número 1 deste exercício de hoje, a supremacia da caridade em relação às outras virtudes. Deves saber, alma minha, que Deus é o próprio amor, Deus é caridade, e esta virtude é a maior de todas, é superior à fé e à esperança, é semelhante ao sol entre os outros astros, é feito de ouro se comparado aos outros metais. A caridade dá a vida a todas as virtudes, e sem ela nenhuma ação tem valor ou merece o céu.
mesmo que sejam as obras mais heróicas. Esse amor ou caridade é como um centro de onde saem os raios, ou um vértice de onde partem duas linhas, uma que se dirige a Deus e a outra ao próximo. Nessas duas linhas ou nesses dois preceitos está contido tudo que os profetas e a lei disseram. Com o amor de Deus se conhece o amor que se tem pelo próximo, e o amor que se tem pelo próximo revela o amor que se tem por Deus. Porque quem diz que ama a Deus e não ama o próximo, falta com a verdade, pois é impossível que amemos a quem não vemos, que é Deus, se não amamos a quem vemos, o qual é o seu irmão. Veja, se nós estamos andando na rua e vemos uma pessoa que está caminhando ali com várias sacolas, num dia chuvoso ou com um vento impetuoso, ou até mesmo num calor escaldante, e estamos dirigindo o nosso carro com todo o espaço ali dentro vago, e olhamos para aquele próximo, e olhamos para frente e vamos embora. Irmãos, cadê o amor ao próximo? Porque não paramos e o ajudamos? Quando estamos andando pelas ruas e vemos uma pessoa que tropeça na calçada e cai, por que às vezes não corremos lá e ajudamos, e às vezes escondemos o nosso rosto porque achamos aquilo que foi até engraçado e damos risada? Às vezes estamos dirigindo e vemos uma pessoa empurrando o seu carro que acabou o combustível, ou deu algum problema mecânico, mas ele tem que empurrar mais alguns metros para poder colocar o carro no lugar seguro. Por que não ligamos o alerta, descemos do nosso carro e vamos lá ajudar? Existem tantas coisas que podemos ajudar ao próximo com um amor verdadeiro, como Deus nos ensina, como Jesus aqui está dizendo. Que se não vemos o próximo como um irmão que precisa de ajuda, então também não estamos vendo Deus verdadeiramente. E se não reconhecemos que o nosso amor tem que estar ali com o nosso próximo, então também Deus não vai reconhecer esse amor que Ele tem por nós. Então deves considerar atentamente, alma minha, este amor ou caridade para com o teu semelhante nos seguintes pontos. Primeiro, em que consiste a caridade? A caridade é uma virtude universal que abraça a todos, sejam nacionais ou estrangeiros, amigos ou inimigos. Ela se estende a todos, abraça a todos e faz o bem a todos. Portanto, aqueles que limitam seu amor aos seus compatriotas, aos de sua nação e aos dos seus sentimentos, amigos ou parentes, e não se preocupam em amar os demais, não possuem uma caridade verdadeira. Segundo, qual é o caráter dessa virtude? Os apóstolos nos explica a caridade. O apóstolo nos explica a caridade. A caridade é paciente e benigna. Ela se alegra com o bem alheio como se fosse o seu próprio. Não se irrita com ninguém, tampouco fala mal de alguém. Faz o bem a todos que se compadece de todos. Acode tanto quanto possível as necessidades de todos. Procura e promove o bem e com todas as suas forças impede o mal. Em uma palavra, a caridade anima e faz praticar com gosto todas as obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais. Veja aqui, meus queridos irmãos e irmãs, não estamos somente ajudando corporeamente, não estamos sendo lá dando a mão, ajudando alguma coisa, mas às vezes um irmão precisa de uma oração. Às vezes ele está ali que ele não consegue nem rezar o terço, mas você vai lá e o ajuda a rezar. Às vezes ele precisa confessar e ele não sabe como fazer um exame de consciência. Você pode ir lá e ajudá-lo, a explicá-lo a como se encontrar dentro de si mesmo, a como ter um coração contrito e humilde, a como se expressar verdadeiramente durante uma confissão, a como fazer uma oração. Neste próprio exercício que estamos fazendo, não de hoje, mas alguns exercícios atrás, eu lhe expliquei uma simples oração que podemos fazer diante do sacerdote. Esta é uma oração que pode ser ensinada, pode ser repassada, e ali espiritualmente estamos ajudando
um irmão ou uma irmã que está necessitado. Terceiro, qual espírito te anima quando amas o teu próximo? O amor de Deus ou o amor próprio? Ao examinar este ponto, talvez percebas que nem amas o próximo. Talvez percebas que sentes invejas em vez de caridade, rancor em vez de amor. Observa se te entristece com prosperidade do teu próximo. Ai, ai, ai. E se te alegras com seus infortúnios e adversidades? Irmãos e irmãs, que esta parte aqui não seja presente de nenhum de nós. Né? Que nenhum de nós tem esse tipo de pensamento. Que em vez de amor temos ódio, em vez de amor temos inveja. Olhamos para um irmão que está construindo uma casa e você fica pensando, e a minha, que é uma porcariazinha ali, né? E não se alegra pela conquista do teu irmão? Ai, 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 irmãos. Ai, 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 nossas almas, se por acaso este tipo de pensamento permeia o nosso coração. Mas o santo aqui nos intercede um pouquinho mais a pensar neste momento. A boca fala do que o coração está cheio. Vimos isso também lá no comecinho, quando o que está no nosso coração sai pela nossa boca. E aí pode sair ofensas, podem sair raivas, podem sair maldições. E isso diz Jesus Cristo. Portanto, se teu coração está cheio de amor e caridade para com o próximo, falarás bem dele. Porém, se está vazio e abriga alguma paixão maligna, como a inveja, o rancor ou a má vontade, não perderás a oportunidade de falar mal dele, murmurando, criticando, ridicularizando, exagerando suas faltas e diminuindo os seus méritos. Isto quando não negares todas as suas qualidades ou lhe atribuires más intenções. A pessoa invejosa ou carente de caridade se parece com a aranha. Ela extrai veneno das mesmas flores de onde as abelhas retiram o mel. As pessoas invejosas desprovidas de caridade são como aquelas grandes moscas ou moscardos que sempre estão à procura de feridas, e quando encontram alguma, param com grande prazer para sugar o pus. Assim se reconhece as pessoas invejosas e desprovidas de caridade, pela maneira como investigam as falhas do próximo e murmuram sobre elas. Miseráveis que são, regozijam-se e deleitam-se em vasculhar tais misérias. Portanto, como podes ver, alma minha, deves cultivar a caridade e assim imitarás as abelhas. Construirás o rico favo de mel, que será para ti de grande utilidade para a edificação do próximo e para a maior glória de Deus. Irmãos, começamos falando de um amor, e temos que criar este amor, mas ao mesmo tempo Santo Inácio aqui está nos dizendo o quê? Ai, 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 se vocês estão sendo como as aranhas, sejam como as abelhas. Concluímos este ponto número 1 e vamos agora tratar dos afetos deste ponto. E mais uma vez vamos colocar o primeiro afeto como propósito. Eu vos dou minha palavra, meu Deus, de que farei todo o bem, quem puder, o que eu puder, ao meu próximo, com esmolas, conselhos, orações e bom exemplo. E além disso, suportarei com paciência e humildade suas fraquezas, seu temperamento e tudo que possa me incomodar. Nunca mais murmurarei, nem me queixarei das ofensas que eventualmente me faça. Perdoando-o, rogarei por ele, em imitação de Jesus Cristo, vosso Filho e meu soberano Mestre, a quem desejo seguir e imitar. É um ótimo propósito, né, meus irmãos? É um ótimo propósito, não é, minhas irmãs? E o segundo afeto que vamos ver é uma súplica.
Ó meu Jesus, dai-me a graça de poder praticar as virtudes que vos dignastes ensinar-me com palavras e exemplos, especialmente a caridade que tanto recomendastes. Muito bem, queridos irmãos, vamos agora ao ponto número 2 deste exercício espiritual, que é a virtude da caridade é um bem em si mesma. Estamos falando sobre o amor ao próximo. E aqui vamos falar sobre justamente a virtude da caridade. É um bem que ao fazermos ao próximo, estamos fazendo um bem a nós mesmos. A virtude da caridade ou o amor que devemos ter para com o nosso próximo é tão nobre e santa que deveria ser praticada apenas pelo que ela é em si mesma. Mas além disso há outros motivos tão poderosos que nem a soberba nem o amor próprio podem resistir. Infelizmente, os homens não meditam sobre esses outros motivos. Por conta disso, vemos a terra desolada e perdida, sem caridade e amor pelo próximo. Poucos são aqueles que meditam nos poderosos motivos que temos para exercitar esta virtude. Portanto, alma minha, meditemo-los agora. Primeiro, é um preceito de Deus, e isto por si só já basta. Deves saber, alma minha, que após amar a Deus sobre todas as coisas, devemos amar o próximo como nós mesmos, ainda que seja nosso inimigo. Nossa, é difícil, né? Amar o nosso inimigo, mas devemos ser, né? Devemos ter esse coração caridoso. Talvez o amor próprio ou soberba resistam, mas devemos declarar imediatamente. Prestem atenção. Assim ordena Deus. E se o inimigo não merece ser amado, Deus merece ser obedecido. E por amor a Deus e pela obediência que lhe devemos amar nossos inimigos. Bom, se vamos obedecer a Deus em tudo, aqui está mais um preceito que devemos seguir e seguir firmes, com verdadeiro propósito, né? Quando tiver aquela vontade, né, de às vezes esmurrar aquela pessoa, desculpe-me, Senhor Deus, perdoe-me, Senhor Deus, para que eu possa perdoar também. E Senhor Deus, eu o perdoo. Vamos ponderar. O segundo motivo é a própria natureza humana. Existe um princípio que diz: todo animal ama o seu semelhante. Amar é desejar e buscar o bem. Portanto, devemos buscar o bem um dos outros. Todos nós formamos um corpo moral e social, porque o homem, por natureza, é social. Assim, na qualidade de membros de um mesmo corpo, devemos buscar o bem mútuo, como vemos fazerem os membros de um corpo físico. Simples, não é, irmãos? Terceiro, somos cristãos e a religião nos ensina que todos somos irmãos. Sim, eu aqui nessa presença que estou ministrando esses exercícios espirituais junto com todos vocês, meus irmãos. Nós todos não temos um mesmo Pai, que é Deus, uma mesma Mãe, que é Maria Santíssima, e a maior satisfação que podemos lhe dar é nos amarmos uns aos outros como os bons irmãos. Temos um mesmo Redentor e advogado, que é Jesus Cristo. Todos somos criados para um mesmo fim, que é o céu. Todos temos os mesmos preceitos a seguir e os mesmos sacramentos a receber, além das mesmas verdades para crer, promessas para esperar e castigos para temer. É tudo igual para todos. O mesmo caminho para a salvação é para todos. Nós buscamos todos os sacramentos, assim como todos podem buscar. Aí vai da pessoa querer, vai da pessoa aceitar, e aí sim que vem o nosso amor. Não de obrigá-lo a fazer,
mas de estar ali conversando, de estar ali orientando e quem sabe poder ajudá-lo a encontrar este caminho. Quarto motivo, somos discípulos de Jesus Cristo. Somos, não somos? Jesus, com suas palavras e exemplos, nos ensinou essa verdade tão crucial de uma maneira tão intensa, que ele próprio chegou a afirmar que é por meio dela que saberemos que somos realmente seus discípulos. Se amamos uns aos outros, Cristo também nos lembrou que tudo o que fizermos ao próximo, ele o receberá como se fosse feito a ele mesmo. E para elevar ainda mais esta caridade, meus irmãos e minhas irmãs, nos revela uma verdade surpreendente. Quando no final dos tempos vier nos julgar, Jesus elogiará e recompensará aqueles que amaram e fizeram bem ao próximo, como se este bem tivesse sido feito a ele mesmo. Aqueles que não amaram nem ajudaram o próximo, considera como se tivesse lhe negado amor. Não, né? Por conta disso, o Senhor se confundirá, os repreenderá publicamente e, por fim, os condenará ao fogo eterno. Nós vimos isso, não vimos? No fim do homem, naquele último momento em que Jesus voltará, todos ressuscitarão e então lhe abrirá o livro da vida. E é ali, quando vocês tiveram vergonha de seus pecados, dos seus erros, e aquela vergonha por não ter ajudado um próximo, ali Jesus vai dizer: você esteve num momento que poderia ter estendido a mão a ele, e vocês não sabiam, mas aquele ele era eu que estava lá, e você negou a mão a mim. Lembrem-se, meus irmãos e minhas irmãs, lembrem-se, pois queremos estar na graça de Deus e não queremos ser lançados ao fogo do inferno. Quinto, a convivência. Mesmo que este amor não fosse um preceito do Senhor, seria necessário amar o próximo. Observa bem, alma minha. O que acontece em uma casa ou comunidade onde não há amor ao próximo ou caridade fraternal, onde as pessoas não se amam feito bons irmãos, o que acontece, hein? Nós não temos uma comunidade unida. Nós temos o que? Como diz um ditado popular, ali existirá o que? Muitos caciques e poucos índios, porque ali estarão aqueles que com a trave nos seus olhos não conseguem enxergar direito, mas querem tirar o cisco do olho do irmão. Oh meu Deus, que grande desordem e confusão! Aquilo mais parece um inferno que uma casa ou comunidade. Deus retira deles suas graças e bênçãos, abandonando-os à própria sorte. E eles se tornam joguetes de suas paixões mesquinhas. Não fazem bem algum, estão inclinados a cometer o mal e a fazer julgamentos temerários. Estão à mercê das suspeitas, dos ódios, das murmurações, das brigas, dos escândalos e de muito outros males. Por isso, São João diz que quem não ama o seu próximo como deveria, está morto. Deus é tão amante deste amor, chamado caridade, que onde há caridade, ali está Deus, e ali há paz e felicidade. Mas aonde há caridade não há paz nem tranquilidade, não se respeitam as leis, não se observam preceitos, não se cumprem obrigações e não se praticam virtudes. Perdem-se os bens temporais, contraem-se doenças, acelera-se a morte e a alma se vai para regiões infernais, depois de ter padecido muitíssimo neste mundo. Concluímos este ponto número 2 e vemos agora atentamente os afetos deste ponto. Vamos lá, meus irmãos e minhas irmãs.
Mais uma vez, o primeiro afeto vai ser o propósito. Reconheço que a caridade é uma virtude tão necessária que sem ela não pode haver sociedade. Estou plenamente convencido dos poderosos motivos que tenho para praticar essa virtude e, portanto, com a ajuda de Deus, me esforçarei ao máximo para exercê-la. E o segundo afeto que vamos ver é também uma súplica. Dai-me graça, meu Jesus, para ser caridoso com o meu próximo, auxiliá-lo tanto quanto for possível e jamais importuná-lo com os meus desajustes e arroubos de altivez, que eu sempre lhe fale com afabilidade e doçura, e nunca com palavras ásperas, grosseiras ou de desprezo, que eu tenha compaixão de suas dores e trabalhos e os alivie quanto possível. Que bonita que essa súplica, porque assim, se temos uma pessoa que está cometendo erros, inclusive uma pessoa que pode ser até odiosa, uma pessoa que está ali em pecado, pessoa que sabemos que está fazendo coisas erradas, nós devemos tratá-lo com amor. Existe aquela diferença que às vezes nós tratamos com hipocrisia, com falsidade. Aquela pessoa está errada e você diz assim: ai, muito bem, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, mas não é com amor, né? É com frieza de um coração que está repudiando esta pessoa. Cuidado, irmãos, cuidado, não vamos misturar uma coisa com a outra nem confundi-las, está bem? Vamos então ao ponto número 3 deste afeto, que são os meios para exercitar a virtude da caridade. Considera, alma minha, os meios pelos quais deves praticar adequadamente as virtudes da caridade ou do amor ao próximo. Primeiro, não olhes intencionalmente para os seus erros e defeitos. Pelo contrário, deves contemplar os bens com os que o Senhor os favoreceu, e se não encontrares nele algo que te pareça digno de admiração, pensa que ele é uma imagem de Deus, redimido com o sangue de Jesus Cristo e destinado ao céu. Olha como ele quer que nós olhemos para essa pessoa. Pensa também que talvez lá no paraíso ele tenha mais glória que tu. E mesmo que hoje o teu próximo seja uma pessoa má, é possível que se converta. Faça penitência, seja fervoroso e acumule mais méritos que tu, da mesma forma que ocorreu com São Paulo, com Maria Madalena. Lembram da mulher samaritana lá no poço, em que Jesus foi lá e lhe pediu água? E tantos outros. Aqui ele não quer se aprofundar tantos exemplos, mas temos exemplos vivos na Sagrada Escritura. Ponto, meus irmãos, ponto. Segundo, é necessário saber separar o pecado do pecador. Deves odiar o pecado, mas amar o pecador. Quando vires alguém que cometeu um delito, lembra-te de que, se tu estivesse na mesma situação que ele, poderias ter cometido o mesmíssimo pecado. E se ele estivesse na tua posição, sendo auxiliado com a mesma graça que Deus te concede, poderia ser melhor que tu, né? Melhor que você. Não murmure sobre o teu próximo por conta disso. Se temente a Deus, lembra-te de que a fragilidade que alguém tem outro também pode ter. Lembra-te de que a fragilidade de alguém tem outro também pode ter, e que no pecado em que teu próximo caiu, também cairás, se Deus não te ajudar. E Deus muitas vezes permite que nós ou nossos familiares mais próximos cometam os mesmos erros que criticamos nós outros, né? Às vezes não estamos enxergando as falhas deles, mas às vezes eles enxergam falhas nossas. Portanto, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados se estivéssemos na mesma situação. Entende, irmãos? Façamos ao outro o que queremos que eles façam por nós, né? Então, cuidado nas palavras, nos atos e nos gestos. Terceiro,
Para manter a caridade, também devemos cumprir aquilo que nos é exigido segundo o nosso estado, nosso ofício ou nossas capacidades. Não são poucas as vezes que ocorrem descontentamentos, brigas e repreensões por não cumprirmos essas obrigações. Assim, os pais e os mais velhos ficam chateados. Os pares se queixam, os subordinados murmuram quando as obrigações correspondem não são cumpridas. Quarto, também devemos respeitar os interesses alheios, não tomar nem desejar o que pertence aos outros. O homem é mais sensível ao que toca o seu bolso do que ao seu sangue. Muitas vezes os laços de parentescos mais estreitos se rompem por causa de um interesse mesquinho. O mesmo pode ser dito sobre a amizade. Oh, quantas amizades não terminam por conta de um motivo torpe! Quantas associações iniciadas em nome de Deus terminaram em nome do diabo, devido a uma sórdida preocupação com bens materiais? Em meio a isso tudo, surgem 1000 processos judiciais, onde a caridade é abandonada, a paz é perdida e até mesmo as próprias riquezas dos envolvidos se esvaízam. Irmãos e irmãs, precisa expressar algum sentimento contra esta parte? Será que eu preciso? Será que nenhum dos que estão aqui acompanhando já não passaram por isso? Não viram, não presenciaram algo semelhante a isso? Em divórcios, em separações, em discussão de heranças, em amizades, em trabalhos? Por isso, Jesus Cristo nos diz em seu santo evangelho que não devemos resistir, no caso homem, ao mal. Se alguém quer nos levar a um tribunal para tirar nossa túnica, devemos dar-lhe também a nossa capa. Se alguém nos ferir na face direita, devemos oferecer-lhe também a outra. Que tudo se perca antes da caridade. Deixemos tudo nas mãos de Deus, que é poderoso para nos dar mais do que nos tiram e justo para restaurar nossa honra. Não desejemos vingança. Ao contrário, confiemos ao Senhor todos aqueles que nos prejudicaram, seguindo o exemplo de Jesus. Quinto, para preservar a caridade, não só devemos respeitar os interesses das pessoas, mas também sua honra, tratando a todos com cortesia e gentileza. E não devemos causar desagrado a ninguém como grosseirias, palavras espúrias, apelidos e ridicularizações. Pois tais comportamentos não apenas contradizem a caridade, como também revelam uma disposição vil, rude e indigna da sociedade humana. Irmãos e irmãs, este quarto ponto e o quinto aqui, misericórdia, né? Misericórdia, porque nós sabemos, nós vemos, nós temos presentes nas nossas vidas. Sim, atualmente temos esses exemplos. Não temos? Ah, temos sim. Às vezes dentro da igreja, estamos ali sentados, prestando atenção na palavra de Deus. Mas daí se o salmista dá uma erradinha, ou não está tão afinado, ai, 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 quantas murmurações escutamos. Se a equipe de canto e de louvor não está com os instrumentos bem afinados, ou não está acertando o tempo, ou erra alguma coisinha ou outra, já olhamos assim com desprezo. Misericórdia! E olha o que está terrivelmente fundado nos corações dos homens. Vou dar um pequeno exemplo aqui, mas olhem bem. Podemos estar vivendo, por exemplo, a Semana Santa, né? A semana do ápice da nossa fé. E aí vem aquela toda multidão e enche as igrejas. Mas aí passa-se a Páscoa, cadê aquele povo? Ué, sumiu? Ué, será que então o cristão só pertence ali, naquele momento da fé e da morte, da paixão e da Páscoa? Daí de repente, alguns dias depois, tem o Pentecostes. E não aparece mais aquele... Ué, cadê aquele povo que encheu a igreja? Sumiu. Ou pior,
enchem-se as igrejas quando naquele dia de celebração é o sacerdote que está lá, ou é um bispo que está lá. Mas se naquela comunidade não for um sacerdote, um bispo, for um ministro, por exemplo, ou for o diácono que for lá fazer a celebração da palavra, aí não vão porque simplesmente não tem o mesmo peso. Ah, não, né? Não é o padre que está lá, então acho que eu vou naquela outra igreja onde o padre vai estar. Irmãos e irmãs, cadê? Olha aqui como aqui a caridade está funcionando nesta virtude de amor ao próximo. Vejam, irmãos, vejam só, minhas irmãs. Olhem como aqui Santo Inácio e Santo Antônio Maria Clarete estão nos colocando sentados diante deles e dizendo isso. Cuide como você olha para o próximo, como você olha para o teu irmão. Olha a vaidade, olha a corrupção do teu coração para com o teu próximo. Veja, meus irmãos, cuidado, cuidado. Concluímos este terceiro ponto e vamos agora aos afetos deste ponto. E agora vamos inverter. Vamos começar este afeto com a súplica e depois o propósito. Dai-me, Deus, aquela caridade paciente que não se altera por nada, aquela caridade benevolente que beneficia a todos, aquela caridade universal que não exclui ninguém. E agora o propósito. Nunca me irritarei com os meus semelhantes. Se alguma vez me sentir irritado, guardarei silêncio até que esse incômodo passe. Nunca falarei mal de ninguém, nem darei ouvidos aos que falam mal do próximo. Farei bem a todas na medida do possível, com a ajuda do nosso Senhor Deus e a proteção da Santíssima Virgem Maria. E é isso, irmãos. Vamos confiar em Deus. Vimos ontem o amor à Santíssima Maria. Vamos pedir que ela esteja intercedendo por nós, porque junto com ela Jesus Cristo é o nosso excelentíssimo advogado e vai nos ajudar e vai nos proteger. Por isso, irmãos e irmãs, vamos estar sim fiéis a este preceito. Se por um acaso nos tocou isso, nos tocou estas palavras, vamos procurar um sacerdote e nos confessar mais uma vez, porque podemos ter esquecido durante as confissões que fizemos este sentimento. Então, irmãos e irmãs, vamos nos preparar para viver na graça de Deus e vamos sim nos entregar a Ele de coração contrito e humilde e verdadeiro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos permanecer na graça de Cristo e vamos concluir a nossa meditação fazendo a nossa ação de graças. Dou-vos graças, meu Deus, pelos bons pensamentos e afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. E de fato, irmãos e irmãs, como foi importante este exercício de hoje, o amor ao próximo. Oferecimento. Ofereço-vos as intenções que nela formei e peço-vos pela graça eficaz para colocá-las em prática. Para este fim suplico a vós, Maria, minha mãe, aos anjos e santos de minha devoção, que intercedais por mim e me alcanceis esta graça. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Queridos irmãos, pedimos hoje uma graça especial que o nosso bondoso Senhor Jesus Cristo interceda por nós. E pedimos
que através do seu imenso e amável coração desça sobre vós, suas famílias, seus lares, seus locais de trabalho, a todos vocês, irmãos e irmãs, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, no amor ao próximo. Salve Maria!